Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, múmia, zumbi, medo, depressão. Não. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos o Papo com o Zé de hoje, sexta-feira, com o clipe da canção O Real Resiste, do Arnaldo Antunes, que, conforme dizem, consta, teve exibição proibida na TV Brasil. Funcionários do canal público revelaram ao site BuzzFeed que a letra da canção não agradou ao governo do ex-capitão. Tudo por causa das palavras miliciano, torturador e fundamentalista, entre outras. A direção do canal nega, mas funcionários insistem que houve mesmo censura. Então abrimos com o Real Resiste, clipe do ex-titã Arnaldo Antunes. Saudações, como sempre, ao pessoal da TV Quirimurê, da Rede da Cidadania, lá de Salvador. Pessoal que nos assiste pela TV comunitária Cidade Livre em Brasília, pessoal que vê lá na minha querida Rio de Janeiro pela TV comunitária, que vai ao ar pela NET Rio, canal 6, a turma de Pernambuco nos assiste pela TV Capibaribe, canal 7 da NET, e ao povo de Maceió, Alagoas, que nos vê pela TV comunitária, canal 12 também da NET. Você pode participar, como sempre, no 11-992-030506. E você sabe, tem várias maneiras de assistir o programa. Não só nessas emissoras que eu falei, mas como também no YouTube, né, da Rede TVT, no Facebook do Ultrajano, né, no aplicativo da TVT, tem várias maneiras. Na Rádio Brasil Atual, que está nos ouvindo, e aqui na TVT, HD. Bom, vamos falar, essa CPI dos fake news está dando o que falar. Primeiro foi o turbilhão, terremoto na passagem lá da ex-líder do PSL no Congresso, né? Que dedurou, esculhambou, revelou a participação, principalmente dos filhos do ex-capitão, do Carluxo e do Eduardo, como cabeças do grupo que fabrica fake news ao lado de milhões e milhões de robôs. Uma parcela desses robôs, que atuam na militância virtual bolsonarista, tem origem no exterior. É o que admitem integrantes da comissão mista do Congresso que investiga as fake news. Eleições e debates políticos podem estar sendo influenciados, podem não, claro que foram, por forças externas contratadas no Brasil ou diretamente pagas no exterior. Pagas por quem? Quanto custou ou está custando tudo isso? A informação do jornalista Plínio Fraga, coluna publicada na Folha de São Paulo de hoje. O uso de robôs políticos está em destaque desde o depoimento avassalador da deputada Joyce Halsemann, anteontem, né? Ontem, na CPI das fake news. Na opinião do jornalista que escreveu essa matéria, do Plínio Fraga, no entanto, é difícil que, a partir do relato da deputada, isso está na cara, haja punição aos mentores de lixamento virtuais. Quer dizer, vai ficar tudo por isso mesmo. Ela denunciou, levou PowerPoint, tipo aquele do Dallagnol, deu detalhes. Aliás, ela como jornalista foi a melhor matéria que ela fez, né? Porque como jornalista ela gostava de plagiar. Mas lá na CPI ela levou tudo montadinho, conexões e tal. Mas eu duvido que dê alguma coisa. O ex-capitão voltou atrás com medo de
de sofrer represália jurídica e revogou o edital que excluía a Folha de São Paulo da licitação para dar acesso digital ao noticiário da imprensa. A decisão foi divulgada hoje no Diário Oficial da União e pode ter sido, motivada por medo de um processo de descumprimento de princípios constitucionais. O governo não se pronunciou, botou no Diário Oficial, pimba, calou-se. O edital previa a contratação de uma empresa especializada em oferecer a assinatura dos veículos de imprensa à presidência. A lista citava 24 jornais e 10 revistas, mas a Folha não estava lá. A discriminação fere os princípios de impessoalidade e até de moralidade. Por causa disso, o ex-capitão poderia sofrer até um processo de impeachment. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, agora revigorada, sob nova diretoria, depois de uma diretoria que aniquilou a ABI, mas agora está se levantando, e o PCdoB já haviam ingressado com ações na Justiça Federal contra o edital da Previdência. Para a ABI, a exclusão da Folha apresentava claros contornos de desvio de finalidade e de burla da liberdade de expressão. Ou seja, voltou atrás e a Folha agora vai ser incluída com medo de sofrer um impeachment. Não é porque ele é bonzinho, está concordando com isso. Não, ele quer ver a caveira da Folha, né? Chegou a dizer que, inclusive, ia boicotar os assinantes que colocam anúncio na Folha de São Paulo. Falando em censura, vamos falar do companheiro, do grande amigo Bob Fernandes, que é um caso estranho que está acontecendo com ele. Ele tem lá o Bob Fernandes, faz vídeos diários, e ele colocou um vídeo sobre o massacre lá, a chacina de Paraisópolis. Mas veio um alerta no YouTube. Restrição de idade, cenas impróprias, ofensivas. Curiosamente, essas imagens já são exibidas por várias redes de televisão, por sites e tal. São aquelas imagens que mostram os policiais batendo, né, agredindo os jovens na saída, lá no corre-corre. É uma coisa muito estranha que aconteceu. E por isso a gente vai mostrar um trecho desse vídeo, dessas imagens, para com isso dando um abraço de solidariedade ao companheiro jornalista Bob Fernandes. Massacre. Assim, Dmitry Salles, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, definiu a morte de 9 jovens pisoteados no rastro da ação de 6 PMs, num baile funk em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Aí fica a pergunta, ele sofreu censura no YouTube por ter colocado essas imagens ou porque fala diretamente de alguns políticos, entre eles o governador engomadinho de São Paulo? Fica a pergunta. Dá a voz do nosso pessoal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Trajano. Vejo que esse sujeito tem um desprezo pela... celular novo hoje. Desprezo pela democracia. Tudo que fala é em golpe. André Livin e Nilzete. De Santanópolis, Bahia. O Sidney de Salvador. Que país é esse? Estou entorpecido, entre aspas, frente a tantos absurdos que vêm sendo cometidos pelo ex-capitão com a complacência das nossas instituições e de parte do nosso povo. Acorda, Brasil, diz ele. A Vicentina de Carapicuíba. Boa noite, meu presidente Lula. Foi o melhor presidente do Brasil. Nunca teve um presidente como Lula. Lula livre para o bem do Brasil. Boa tarde, Zé. Mande um abraço a Cajazeiras. Eu me chamo Magno Rodrigues, da rádio MCD, Sonorização Digital. Um abraço para Cajazeira. Curto demais o seu programa, Moema do Rio Comprido.
Joaquim de Florianópolis, a campanha do Bozo é uma farsa desde a concepção. Agora está sendo desvendada a enorme quantidade de irregularidades na prestação de contas. Boa noite. Tenho uma pergunta a fazer. Por que um político, mesmo sem partido, ele não perde a sua candidatura ou seu foro privilegiado? Você sabe que estão discutindo se o candidato sem partido pode concorrer, né? Paulo Mato Grosso, um abraço. Fala do desembargador Januário Paludo. E aí, vai dar o quê? Foi denunciado que levava grana, né? Juarez e o filho dele, Pedrão de Mogi das Cruzes. E o Oswaldo Lima, da Vila Ré. Certamente, quem hostiliza o Chico Buarque, certamente não é amigo dele, diz ele aqui. Falando em Chico Buarque, vou falar de música agora, do João do Vale, compositor e cantor maranhense, fez muito sucesso com Carcará, muita gente conhece. Carcará, pega, pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô. Ele faz 23 anos hoje da morte do João do Vale, autor de Carcará, pisa na fulô e outros sucessos. Ele nasceu em Pedreiras, no Maranhão, em 11 de outubro de 33 e morreu em 6 de dezembro de 96 aos 62 anos. Ele participou de um show que foi muito famoso no Rio, Opinião, lá da Nara Leão e do Zequete, depois dirigido pelo Oswaldo Viana Filho, Paulo Pontes e o Armando Costa. Depois esse show veio aqui para São Paulo, a Nara não veio, e no lugar da Nara estreou uma jovem cantora baiana, magrinha, chamada Maria Bethânia. Então, estamos saudando aqui João do Vale. A música Carcará virou um símbolo do Brasil que lutava contra a pobreza naquela época, tá? Luta até hoje, né? Vamos falar de Campeonato Brasileiro, futebol, porque teve rodada ontem e agora ficou tudo para a última rodada. A gente vai tentar desvendar, tá? Essa última rodada com calma, porque tem muita coisa em jogo, não é só quem vai cair, não. Resultados de ontem, da penúltima rodada, fechando. Grêmio 2, Cruzeiro 0. Cruzeiro, não podia perder de jeito nenhum. Palmeiras enfiou a raquete no Goiás 5-1, com grande atuação do menino Veron, de 17 anos. Garoto que foi campeão do mundo, sub-17, agora há pouco tempo. Bahia 1, Vasco 1. Flamengo despedindo no Maracanã, o último jogo dele no Maracanã, enfiou uma goleada, 6-1. Flamengo agora, depois eu falo, pega o Santos e vai disputar o Mundial lá em Doha. Vamos tentar explicar o que está em jogo, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que eu estou meio confuso com esse celular novo. Mas está indo, né? Pim, 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 pim. A gente se habitua tanto àquele velho, inclusive com o número que é para acesso e tal, mas estou indo. O campeão, todo mundo já sabe, é o Flamengo e tal, papai e tal. Eu queria saber quanto o Flamengo levou. Dá para olhar naquela matéria, porque não tem aqui. O Flamengo já tem uma grana reservada para ele por ter conquistado o título. Há uma disputa do segundo lugar entre Santos e Palmeiras. O Santos pega o Flamengo, Palmeiras pega o Cruzeiro. Sabe qual é a grana? 33 milhões para quem ficar em segundo lugar. Quem ficar em terceiro tem 2 milhões a menos. É dinheiro para chuchu, né? Grêmio e Atlético, que é o Furacão, disputam o quarto lugar. Há uma diferença também de 2 milhões entre o quarto e o quinto. Nos grupos, no grupo, né, dos classificados para a Sul-Americana, Fortaleza, Bahia, Goiás, Galo e Vasco podem mudar de posição com essa última rodada e aumentar a grana que tem para receber. A diferença de premiação entre o 9º lugar e o 13º é de 6 milhões. É muito dinheiro. Geralmente esses times estão com o pires na mão, né? E todos os clubes que eu citei, Fortaleza, Bahia, Goiás, Galo e Vasco, podem alcançar a 9ª posição. 33 milhões é quanto o Flamengo... Não, mas 33 milhões é que diz que é para o segundo colocado. Tem alguma coisa errada aqui. Santos e Palmeiras brigam para que dá 33 milhões de premiação, segundo o texto que está aqui. Eu estou achando que o Flamengo ganha mais, mas tudo bem, vamos ficar nos 33. Tá. Fluminense e Botafogo não conseguem alcançar a 9ª colocação, mas brigam pela 14ª colocação.
última vaga na Sul-Americana. Sabe quanto é a grana? 13 milhões. É brincadeira? E o Cruzeiro e o Ceará, que estão brigando para não cair, um deles vai cair. A premiação para quem não cair é de 11 milhões de reais. Eu acho até que diferença pequena, que campeão devia ganhar. Os primeiros deviam ganhar mais até. Esses... 31 pelo vice, 29 pelo terceiro. Tá, então olha aqui, o Flamengo é 33 milhões, já ganhou. 31 milhões é o segundo colocado e 29 o terceiro colocado. 31 e 29 é a briga de Santos e Palmeiras. Agora vamos falar do Cruzeiro, vamos falar de quem está caindo ou não. O Cruzeiro chega nessa última rodada, depois dessa derrota para o Grêmio, 2-0, e contando com uma combinação de resultados, tá? O Cruzeiro precisa ganhar do Palmeiras antes de qualquer coisa. E torcer para o Ceará perder do Botafogo no Engenhão. Desse jeito, o Cruzeiro ficaria com 39 e ultrapassaria o Ceará. Mas o Ceará tem que perder e o Cruzeiro tem que ganhar. Qualquer outra combinação, empate, PPP e tal, rebaixa o Cruzeiro. Quem diria, torcida brasileira? Vamos pegar uma tela aí que fala, que a gente sempre coloca uma tela, agora só chance de rebaixamento entre os dois. Cruzeiro, 80% para cair, segundo o Infobola, 91,6% chance de gol e 90,7% departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, está na linha para os 90%. Está com tudo e não está prosa para cair. Chance do Ceará, 20% Infobola, 8,4% chance de gol e 9,3% departamento de matemática do FMG. Gente, isso aqui no papel, porque o Ceará tomar uma trolha uma tunda lá do Botafogo, muda completamente de figura. Daqui a pouco eu falo da rodada completa do fim de semana, que eu já tentei explicar aqui, que tem muita coisa em jogo. Cantor sensacional, faria hoje 73 anos, fã dele, uma voz maravilhosa, um repertório sensacional, Emílio Santiago. Faria hoje 73 anos, morreu aos 67 em 2013. Nasceu em 6 de dezembro de 1946, no Rio de Janeiro. Cantou muito em boate, crooner e tal. Ele queria, ser diplomata, mas acabou não entrando no Itamaraty. Gravou 32 discos. E olha, eu tiro meu chapéu para ele. Cantava demais. Sempre fui fã, desde a época que ele cantava em boate, tá? Vamos dar a voz do nosso pessoal aqui, vamos lá. Pim, 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 pim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou lá. Pimba, abrir. Pim, não. Já estou indo com o negócio. Já ia para do passado. Agora não. Vamos lá. Eu não entendi essa do pessoal da Justiça Eleitoral liberar a assinatura eletrônica, na minha opinião, para facilitar a criação do partido do Bolsonaro, uma vez que Marina levou 4 anos para conseguir as assinaturas, porque não conseguia essa facilidade. Fala aqui o Carlos Alberto Freitas de Salvador. É verdade, a Marina demorou a arranjar, a criar o partido, enquanto isso, com a liberação de assinatura digital, o Bolsonaro vai fazer esse partido aí, mas tem nuances também para serem resolvidas. Mas eu acho que vão abrir a porteira para ele. Alice de São Bernardo do Campo, a probabilidade do Bozo cair, a pesquisa da Veja diz que ele seria reeleito. Bom, se essa pesquisa tiver certo, é um desastre, né? Eu não sei onde o pessoal está com a cabeça, onde esses brasileiros que responderam essa pesquisa aqui, se é que a pesquisa é verdadeira. Não é possível que as pessoas estejam contentes, satisfeitas, radiantes com esse governo do ex-capitão. Salve, Trajano, aqui é o Zé Edson da Vila Guilherme. Grande abraço, felicitações pelo belo programa participativo. O que fazer para sair desse obscurantismo total? É uma coisa difícil. Temos que continuar indo para as ruas, ir para as ruas, porque não estamos indo mais, né? Lutar pelos nossos direitos, participar das redes sociais, mas com decência, sem sacanagem, sem fake news, procurar os seus candidatos para que no Congresso defendam interesses do seu trabalho, né, do seu sindicato, lutar dentro dos sindicatos. Nós temos que revigorar tudo isso. Os estudantes fazerem a Uni
né, mais ativa, tudo. Ninguém solta a mão de ninguém, esse é o negócio. O Israel da Penha, o rock renascendo como forma de contestação, assim como na época da ditadura. Parabéns a Arnaldo Antunes. Foi o clipe que a gente botou de abertura no programa, tá? Aí do Arnaldo Antunes. Ligado no papo, o Roberto Barrinha, do Rio de Janeiro. E o Zé Edson na Vila Guilherme. Já falei, Alice, tá. Daqui a pouco eu falo de mais gente. Vamos lá, então, falar do fundo eleitoral, que é uma vergonha. O Ministério da Saúde vai perder 500 milhões de reais no ano que vem, de acordo com o orçamento preliminar aprovado pelo Congresso. Esse dinheiro vai ser desviado para o fundo eleitoral, que passará de 2 bilhões para 3 bilhões. E vão tirar o dinheiro da saúde para dar, né, para passar para os cofres dos partidos. Tem partido aí, olha só o fundo, 3 bilhões e 800 milhões de reais, que a gente nem sabe que existe. Eu não sei como é que esse pessoal consegue reunir tanta assinatura, fazer uns partidos de meia tigela, sem menor representatividade, que não representa ninguém. Por isso que existem esses Levi Fidelis da vida, essa gente, que vive disso. Vive de fundo partidário, né? O parecer do relator geral, o deputado Domingos Neto, foi aprovado em votação simbólica. Segundo o deputado, o fundo eleitoral foi inflado a pedido de presidentes e líderes partidários, claro, sua própria causa, né, que representa a maioria no Congresso. Isso é uma vergonha descarada, tá? Falar agora de um outro absurdo aqui. Nita Freire, uma senhora viúva, pedagoga, do grande educador Paulo Freire. Ela foi impedida, vejam vocês, de entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por decisão do presidente da casa, o deputado tucano Cauê Macris, policiais militares cercaram o prédio que ficou sitiado. Ela foi até a Assembleia Legislativa, uma senhora idosa, tem uma filha muito doente, para a posse da diretoria da União Estadual dos Estudantes. A equipe de jornalistas livres está lá, registrou a situação, isolada do lado de fora, a viúva de Paulo Freire deixou um recado para os estudantes. Vamos ver e ouvir. Foi com sacrifício que eu vim até aqui, deixei minha filha muito doente em casa, sozinha, estou muito apreensiva por causa disso e infelizmente a Casa do Povo está bloqueada por forças militares com proibição de se entrar. E as pessoas que conseguiram entrar também estão proibidos de sair. Eu não posso ficar refém. Seria para mim uma coisa enlouquecedora deixar minha filha doente sem saber a que hora eu saio. Então o que eu desejo é que vocês se organizem cada vez mais para que coisas desse tipo não possam acontecer num país que se diz que está em plena democracia. Ou seja, é uma baita, uma vergonha, né? Uma coisa inacreditável fazerem isso. Agora, ela não pode entrar. Agora, quem entra é aquele mamãe falei, dá aquele vexame, aquela vergonha, uma coisa absurda. Se o país fosse um país de verdade, aquele deputado que xingou de vagabundo os professores e tal, deveria perder o mandato. Mas não, fica lá se exibindo como um boxer, é um palhaço. Hoje faz 43 anos da morte do querido presidente João Goulart, um dos presidentes mais injustiçados da história política desse país. Ele morreu aos 57 anos, olha como morreu o jovem João Goulart, em circunstâncias até hoje misteriosas. Ele morreu na Argentina, ele foi eleito 2 vezes vice-presidente, em 56 e 60, e assumiu a presidência em 61, após a renúncia do translocado Jânio Quadros. E foi deposto pelo golpe militar de 64. Ele estava na China, quando o Jânio renunciou, voltou para o Brasil por Porto Alegre, porque Leonel Brizola, com a rede da legalidade, organizou a resistência, o respeito à Constituição. O Jango voltou por lá, mas o Jango, com receio de uma guerra civil, derramamento de sangue, aceitou o parlamentarismo. Durante um tempo ele foi presidente com o parlamentarismo, depois houve uma eleição, um plebiscito, sim ou não, para continuar o parlamentarismo,
perdeu o parlamentarismo, ele pôde governar e foi depois derrubado de uma forma cruel, violenta, pela ditadura, pelos militares que impuseram um golpe militar no Brasil em 64. Nós vamos ver um trecho de um dossiê Jango, um documentário dirigido pelo Paulo Henrique Fontinelli. Imagens importantes. Foi um governo muito contraditório, mas que manteve uma política externa independente, e isso é que levou João Goulart a ser deposto. Havia uma grande preocupação dos Estados Unidos, que o Brasil não poderia ir para a esquerda. It is time for foresight, because Brazil is growling and rumbling with potential explosion. Ele foi para o confronto com o Império. Hay documentación que hay un plan para matar y generar un terrorismo de Estado a través de la muerte de los principales líderes. Ele recebeu telefonema, alguém dizia, você será o próximo. Então o João Goulart estava marcado para morrer. Juscelino morre em agosto, Jango morre em dezembro, Lacerda morre em março, né? Então, no espaço de 9 meses, foram mortos aqueles que poderiam liderar novamente uma resistência civil. Essa coisa estranha, que lá morreu e não fizeram um exame para definir a causa mortis, autópsia. Você sabe que o pessoal que está em casa presta atenção em tudo. Tem um relógio aqui atrás de mim que está sem pilha e marca um horário que não tem nada a ver com o horário do programa. Quem diz, você tem toda a razão, é o professor Davi Luberabinha. Vou comprar uma pilha nova e colocar no relógio aqui atrás, porque é um samba do crioulo doido. O cara vê aquela hora ali, por que eu tô, né? Nunca vi um governo com gente tão suja e maluca quanto esse da turma do Bozo, Marcelo Galvani de Santo André. São Sebastião do Passé, Josenito e Everaldo, Vanderlei de São Bernardo. Ontem a Joyce acabou com a Carla. Será que se ela não for expulsa, ela seria contando? Ela tem muito mais coisa ainda para contar. Foi um bate-boca entre as duas, inacreditável. Não perca o seu programa, diz aqui o Geraldo Cravoto de Salvador. Vamos lá, hoje à noite tem um programa Brasil de Fato. O convidado de hoje é Braz Nogueira, educador, líder comunitário de Heliópolis, às 7:45. Vamos ver e ouvir um trecho. O aluno começa a acreditar mais nele. Ele começa a sentir que o destino dele, ele também é responsável por ele. E não só esse sistema desgraçado que dificulta a vida de todo mundo. Mesmo com tudo isso, a pessoa pode ainda se autodeterminar se usar o seu cérebro, se usar a sua mente. Hoje tem um programa do Thunder, 10 da noite. Sabe qual é o tema de hoje? Chico Buarque de Holanda. Não percam, tá? O programa do Thunder é sempre legal aqui na TVT. Rapidamente a tela com a rodada definitiva, decisiva do Campeonato Brasileiro, tudo no domingo às 4:00 p.m. Internacional e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras. Aí vai decidir se o Cruzeiro continua ou não, depende do jogo do Ceará. Fortaleza e Bahia, Corinthians e Fluminense, Santos e Flamengo. É o confronto de dois. Tem o Jorge Sampaoli e o Jorge Jesus. Virando a página, Vasco e Chapecoense, Botafogo e Ceará, outro jogo importantíssimo. Ceará tem que ganhar, vai ficar de olho do jogo do Palmeiras. Avaí, Atlético Paranaense, Avaí já caiu. Goiás e Grêmio, o Grêmio querendo ficar entre os 4. CSA e São Paulo já garantiu a grana dele, não tem nada a perder, nada a ganhar, tá bom? Essa é a rodada decisiva, definitiva de domingo. Como sempre, a gente acaba o Papo com o Zé com um trailer de um filme nacional prestigiando o diretor, o produtor, o ator do cinema brasileiro. O filme de hoje é O Juízo, dirigido pelo Andrucha, que acaba de entrar em cartaz. Tem Lima Duarte, Fernanda Montenegro, primeiro roteiro da Fernanda Torres para o cinema. Vamos ver um trecho e depois você fica com seu jornal ao vivo. O Papo com o Zé volta na segunda-feira para comentar quem caiu, quem não caiu, como ficou definitivamente o Campeonato Brasileiro. Um abraço e até segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. Falta muito? Não, logo ali depois daquele morro. Como é que eu vou passar um ano nesse buraco? Passando. Podia ter ficado, né? Não podia porque eu não tinha com quem.
A gente não pode perder a cabeça com ele. Eu não sei se foi uma boa me enterrar com vocês aqui nesse lugar. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,